As fotos costumam ser tiradas para eternizar momentos felizes, como celebrações e viagens. No entanto, as imagens que você verá hoje escondem histórias sombrias. Muitas dessas fotos capturaram os últimos instantes de pessoas que jamais imaginariam a tragédia que estava prestes a acontecer. Neste vídeo do Labirinto Silencioso, você vai perceber que é preciso ter cuidado ao tirar a próxima selfie, pois ela pode ser a última lembrança que seus entes queridos terão de você. Jolie Cullen, de 18 anos, foi fotografada em um momento espontâneo em um penhasco do Parque Estadual de Cheaha, Alabama. Infelizmente, essa imagem seria sua última. Em 2015, Jolie estava prestes a iniciar a faculdade e tinha acabado de entrar em um novo relacionamento, após finalmente romper com seu ex-namorado controlador, Lauren Berner. O término com Berner não foi fácil, pois ele ameaçou tirar a própria vida caso ela o deixasse. Apesar disso, Jolie sentiu que finalmente estava pronta para seguir em frente. No entanto, ao descobrir sobre o novo relacionamento de Jolie, Berner entrou em contato e pediu para que fossem fazer uma caminhada como amigos. Jolie aceitou o convite, e em 30 de agosto de 2015, os dois, acompanhados pelo cachorro de Jolie, Kenakabea, partiram para a trilha Pinhoti, no Parque Estadual de Cheaha. Durante a caminhada, Berner registrou o momento em sua página do Instagram, onde postou 3 fotos de Jolie ao longo do passeio. A sequência de fotos postada por Berner documentou os últimos momentos de Jolie. A primeira imagem mostrava Jolie posando no penhasco, seguida de outra e, finalmente, a última, em que ela estava de costas para a câmera. Durante esta última foto, Berner atirou nela 2 vezes, usando um revólver calibre .22. O primeiro tiro atingiu a parte de trás da cabeça de Jolie. Quando ela caiu, ele a virou e disparou novamente. Em seguida, empurrou o corpo inconsciente de Jolie do penhasco de aproximadamente 12 metros. Após cometer o crime, Berner retornou calmamente ao carro e ligou para o 911, confessando o assassinato. Ele foi preso assim que a polícia chegou ao local. Durante o julgamento, Berner alegou que ele e Jolie haviam feito um pacto de assassinato, mas que não conseguiu cumprir sua parte após matá-la. Essa versão foi rejeitada pela família de Jolie, que afirmou que ela estava feliz com sua vida, sem sinais de depressão ou pensamentos autodestrutivos. Embora inicialmente Berner tenha recebido o status de jovem infrator pela lei do Alabama, o que poderia limitar sua pena a apenas 3 anos de prisão, essa decisão foi posteriormente anulada. Ele foi condenado como adulto a 52 anos de prisão. Apesar disso, nunca admitiu o crime, mas muitas pessoas acreditam que ele matou Jolie a sangue frio depois que ela recusou reatar o relacionamento. Antes do encontro, Jolie enviou uma mensagem a uma amiga, dizendo de forma irônica: "Se algo acontecer comigo, você saberá quem foi." A mensagem, vista depois do ocorrido, foi um presságio sombrio de seu destino. Em julho de 2011, um simples registro de amigos posando para uma selfie em uma festa se tornou algo muito mais sombrio. A foto foi tirada por Michael Mandel, e na época ele sabia que seria a última imagem dele ao lado de seu melhor amigo, Tyler Hadley. Hadley, então com 17 anos, organizou uma festa em sua casa em Port St. Lucie, Flórida, convidando vários amigos, incluindo Mandel. Durante o evento, Hadley confessou a Mandel que havia assassinado seus pais e escondido os corpos no quarto principal da casa. Inicialmente, Mandel acreditou que era uma brincadeira de mau gosto, mesmo ao notar manchas de sangue no chão. A terrível verdade só foi confirmada quando Mandel viu a perna do pai de Hadley bloqueando a porta do quarto. Apesar da chocante descoberta, Mandel tirou uma selfie com Hadley. Mais tarde, quando foi para casa, ele ligou para a polícia, denunciando os assassinatos. Ao ser questionado por que havia tirado a foto, Mandel explicou: "Quando tirei a foto, já sabia de tudo. Vi os corpos e sabia que iria denunciá-lo para a polícia." Hadley planejou os assassinatos semanas antes. Ele matou sua mãe, Mary Jo, e seu pai, Blake, com um martelo de garra na tarde de 16 de julho de 2011. Após o crime,
Ele arrastou os corpos para o quarto principal, limpou o sangue por cerca de 3 horas e cobriu os corpos com itens domésticos, como se tentasse apagá-los de sua mente. O motivo dos assassinatos foi o fato de seus pais estarem tentando ajudá-lo com sua dependência de drogas e problemas de saúde mental, chegando a programar um tratamento hospitalar para ele. Hadley declarou que ter uma festa após os assassinatos era algo que nunca havia sido feito antes, e parecia se orgulhar disso. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, não demonstrou remorso, aparentando até mesmo desfrutar da notoriedade que o caso lhe trouxe. Quem poderia parecer mais inocente do que o próprio Papai Noel? Vestido para encantar crianças em um shopping, prometendo realizar sonhos natalinos, Bruce McArthur parecia ser o Papai Noel perfeito. Barriga redonda, barba branca e um sorriso amigável. Essa cena natalina ocorreu no Agincourt Shopping Mall, em Toronto, Canadá. No entanto, por trás dessa figura acolhedora, escondia-se um segredo terrível. Bruce McArthur era responsável pelos assassinatos de pelo menos 8 jovens da comunidade LGBT entre 2017. Os crimes ocorreram no bairro Church and Wellesley, conhecido como a Vila LGBT de Toronto. Durante anos, o desaparecimento desses homens intrigou a polícia e deixou a comunidade em alerta. Finalmente, em 2018, após uma investigação extensa, McArthur, um paisagista de 66 anos e ocasional Papai Noel, foi identificado como o principal suspeito. Ele era conhecido na comunidade e usava sua reputação para atrair vítimas ao seu apartamento, sob o pretexto de encontros sexuais. Lá, ele os matava por estrangulamento, utilizando uma ligadura. Após os assassinatos, McArthur ocultava os corpos, muitas vezes em propriedades onde trabalhava como paisagista, e mantinha pertences das vítimas como troféus macabros, incluindo joias e objetos pessoais. A revelação dos crimes chocou o Canadá e manchou a imagem de um homem que parecia, para muitos, representar a inocência e a alegria do Natal. Após cometer os assassinatos, Bruce McArthur guardava posse das vítimas de maneira macabra. Ele realizou centenas de fotos digitais, post-mortem de seus corpos, muitas vezes com cordas ao redor dos pescoços ou nu, vestindo um casaco de pele ou chapéu. Algumas das vítimas tiveram suas cabeças e barbas raspadas, com os cabelos sendo armazenados por McArthur em sacos plásticos em um galpão próximo ao cemitério Mount Pleasant. Em uma das fotos era visível uma corda apertada ao redor do pescoço de uma vítima, com um mecanismo feito de uma barra de metal e fita para controlar a pressão durante o estrangulamento. A barra foi encontrada mais tarde na van de McArthur, junto com amostras de DNA de algumas de suas vítimas. Em 29 de janeiro de 2019, Bruce McArthur se declarou culpado de 8 homicídios de primeiro grau no Tribunal Superior de Ontário. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Reconhecido como o assassino em série mais prolífico de Toronto, McArthur também detém o título de um dos mais antigos assassinos em série conhecidos no Canadá. As autoridades acreditam que pode haver mais vítimas que ainda não foram descobertas, mantendo o nome de Papai Noel ligado a uma sombra de terror. O Casamento da Morte refere-se a um trágico incidente ocorrido em julho de 2019, envolvendo o casal recém-casado Pavel Maro e Veranika Nikonova, da Bielorrússia. Eles decidiram passar sua lua de mel no Alasca, atraídos pela ideia de explorar a natureza selvagem e descobrir a magia do famoso ônibus abandonado, conhecido como Fairbanks City Transit Bus 142. Esse ônibus se tornou um ponto turístico amplamente conhecido devido ao livro e filme Into the Wild. A obra conta a história real de Christopher McCandless, um jovem aventureiro americano que nos anos 990 escolheu levar uma vida nômade. Em abril de 1992, ele viajou até o Alasca, levando apenas suprimentos básicos, com o objetivo de viver de maneira simples e em harmonia com a natureza.
Durante sua jornada, ele encontrou o ônibus 142 e o utilizou como abrigo improvisado. Infelizmente, em setembro de 1992, o corpo de McCandless foi encontrado dentro do ônibus, pesando apenas 30 quilos. Sua causa de morte foi atribuída à inanição, marcando o local como um símbolo de aventuras que podem se tornar fatais. A morte de Christopher McCandless foi oficialmente atribuída à fome, embora as circunstâncias exatas continuem gerando debates. Uma das últimas fotografias tiradas por McCandless foi do famoso ônibus que, anos depois, se tornaria o palco de outra tragédia envolvendo o casal Pavel Marov e Veronika Nikonova. Durante sua lua de mel no Alasca, em julho de 2019, o casal passou 2 noites no icônico Magic Bus. Enquanto estavam lá, deixaram gravada no ônibus a data de seu casamento como uma lembrança simbólica de sua união. No entanto, essa marca acabaria se tornando a última memória que os dois compartilhariam como marido e mulher. Ao deixar o ônibus para retornar, o casal escreveu notas detalhando sua experiência. Porém, ao tentarem cruzar o rio Teklanica, um obstáculo que muitos turistas enfrentavam com a ajuda de uma corda esticada, o cenário mudou drasticamente. A força da correnteza era exaustiva, e antes de atravessarem, eles pararam para fumar um cigarro, brincando que poderia ser o último. Também tiraram selfies naquele momento. Marov conseguiu atravessar o rio com segurança, mas Veronika teve dificuldades. Ao escorregar e ser levada pela correnteza, ela gritou por ajuda. Marov voltou para tentar salvá-la, mas já era tarde demais. Embora tenha conseguido retirá-la da água, Veronika havia se afogado. Veronika Nikonova, com apenas 24 anos, era uma atriz e diretora promissora, conhecida por sua participação no drama de guerra russo-bielorrusso de 2010. Sua morte trágica transformou a aventura de lua de mel em uma dolorosa memória de perda e luto. Veronika Nikonova tinha um futuro promissor pela frente, mas sua vida foi interrompida tragicamente. Infelizmente, ela não foi a única a perder a vida ao tentar alcançar o famoso ônibus 142. Em 2010, uma mulher suíça também se afogou ao tentar atravessar o rio Teklanica. Além disso, diversos viajantes enfrentaram condições adversas durante a jornada até o ônibus, resultando em pelo menos 15 resgates de emergência. Devido ao perigo crescente e à necessidade de preservar vidas, as autoridades decidiram, em 2020, remover o ônibus do local. Ele foi transferido para o Museu da Universidade do Alasca, onde agora é uma exposição que inclui um tour virtual detalhando sua história. O ônibus 142, que testemunhou as trágicas mortes de 3 jovens, é apresentado no museu com informações sobre seu passado como veículo escolar e militar, antes de se tornar um abrigo improvisado no deserto do Alasca. Hoje, ele serve como um lembrete das aventuras e dos riscos associados à busca pela conexão com a natureza selvagem. Ludmila Lazareno, uma russa de 46 anos e mãe de 2 filhos, viajou em agosto de 2024 para a região de Loreto, no Peru, com o objetivo de participar de um retiro espiritual no Mundo Spiritual Healing Center. Sua intenção era focar na espiritualidade, renovação e purificação. A última foto registrada de Ludmila foi tirada enquanto ela aproveitava o ambiente antes de sua trágica morte. Durante sua estadia no retiro, Ludmila conheceu Ivan Kmin, de 38 anos. Em 8 de agosto, o casal saiu para um passeio e retornou ao centro de bem-estar à noite. Mais tarde, gritos altos vindos do quarto de Ludmila alarmaram outros hóspedes, que imediatamente chamaram a polícia. Incapazes de acessar o quarto por conta própria, a polícia entrou à força e encontrou uma cena chocante. Ludmila havia sido brutalmente assassinada, com seus membros desmembrados. Ivan Kmin estava no local em um estado confuso, armado com uma faca. Ele resistiu à prisão de forma agressiva, gritando, mordendo os policiais e tentando se ferir. Durante as buscas no quarto, foi encontrado um cachimbo e posteriormente foi confirmado que ambos haviam consumido ayahuasca, uma bebida alucinógena xamânica utilizada em rituais espirituais. O caso seguiu para a audiência,
com grande repercussão sobre o assassinato e as circunstâncias que o envolveram. Wang Quiming confessou o assassinato de Ludmilla e afirmou estar sob influência de substâncias psicoativas no momento do crime. Segundo ele, havia consumido cogumelos alucinógenos e ayahuasca, uma bebida tradicional conhecida por conter compostos psicotrópicos naturais. Durante seu depoimento, Quiming alegou que sua motivação foi salvar a alma de Ludmilla, pois acreditava que ela estava possuída por um demônio. O caso trouxe um fim trágico e inesperado para o que deveria ter sido uma pausa tranquila e renovadora.